Meu nome é Alex Queiroz, eu sou o pastor do Projeto Capital, um projeto de plantação de igreja aqui na cidade de Brasília. E nós estamos plantando uma igreja porque nós queremos alcançar as pessoas aqui dessa cidade que não estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E nós estamos em uma série de mensagens, na nossa penúltima mensagem, intitulada na série O que falta na igreja. Eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo na vida da nossa igreja até aqui. Eu espero que Deus esteja revitalizando a sua vida, ok? Nós estamos na nossa sétima mensagem, a nossa sexta carta à igreja, então, de Filadélfia, ok? E antes de começar a mensagem de hoje, eu queria te contar uma história. Quando eu era pequeno, eu cresci em uma igreja aqui em Brasília, que eu tinha uma pessoa que cantava de maneira linda, espetacular. E eu sempre fui um dos maiores fãs dessa pessoa. Eu o admirava. Quando ele cantava, eu falava, que timbre, que voz linda, que técnica, que alcance. Eu era um grande fã, um dos maiores fãs que essa pessoa tinha, sem sombra de dúvidas. E ele era, com certeza, uma grande referência vocal para mim. Tanto é que quando eu me tornei adolescente, eu mudei de igreja e eu me aventurei nessa área do louvor, de coral, e eu comecei a cantar na igreja que eu estava frequentando, que eu fazia parte, né? E uma vez, eu estava cantando uma cantata, e eu fazia um solo fantasiado de Anjo Gabriel, isso mesmo. Eu queria muito ter uma foto para te mostrar aqui, porque se você visse, você certamente daria muita risada, né? Eu todo fantasiado no meio daquela cantata, fazendo um solo. Mas uma coisa era legal, o solo ele era muito bonito, né? As pessoas brincavam que era um solo muito agudo, e era realmente uma cantata linda, espetacular. Tanto é que a gente apresentou aquela cantata várias e várias vezes, com muita encenação e tudo mais. E em uma dessas apresentações que a gente fez dessa cantata, na verdade, todas as apresentações, era normal as pessoas comentarem, nossa, que solo bonito, que solo legal, Alex, olha, mandou bem. E a gente falava, obrigado, que legal, né? E tudo mais. Mas em uma dessas apresentações, quando acabou a cantata, quem aparece na minha frente? Aquela pessoa que me inspirou a minha infância inteira a cantar, ela estava lá. E eu arregalei os olhos, meu coração acelerou, e eu pensei, meu Deus, ele me ouviu fazendo solo. E para minha surpresa, ele veio na minha direção e ele disse palavras que me colocou num pedestal, fez vários elogios ao meu solo, a maneira como eu cantei. Gente, de todos os elogios que eu podia ter recebido, certamente aquele elogio foi um dos mais especiais. Então, quando as pessoas vinham e falavam, Alex, gostei muito do seu solo, parabéns, eu falava, obrigado, obrigado, obrigado. Mas preste atenção, ele era uma referência do assunto para mim. Eu sempre quis cantar como ele sempre foi uma pessoa que me inspirou. E ele fez elogios incríveis que eu nunca vou esquecer. Agora, por que eu estou contando isso? Porque isso é normal. Se você faz uma comida incrível e uma pessoa come e ela elogia a sua comida, você fica feliz, fala, nossa, que legal, eu cozinho para isso mesmo, para que as pessoas comam e fiquem felizes, que elas curtam e tudo mais. Agora imagina um chefe renomado, imagina o maior chefe de Brasília vir até você e falar, olha, eu comi sua comida, incrível. Agora imagina o maior chefe do Brasil, um dos maiores chefes do Brasil. Imagina um dos maiores chefes do mundo comer a sua comida e falar, cara, que comida espetacular. Você entende? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo mostrar para vocês que não são apenas as palavras que trazem o significado daquilo que você fez. O elogio, a gente qualifica o elogio não apenas por causa das palavras utilizadas, mas especialmente por causa de quem fez o elogio, não é mesmo? E
a carta de hoje é uma carta em que o dono das igrejas, o dono da igreja, faz elogios incríveis. Existem 7 igrejas que receberam cartas. Essas 7 igrejas localizadas lá na Ásia Menor, cada uma recebeu uma carta. E hoje a gente vai ver a carta que Jesus mandou à igreja de Filadélfia. E eu não sei se eu já mencionei isso, imagino que sim, mas é muito importante repetir. Dessas 7 igrejas, 4 delas recebem elogios de Jesus, mas também exortações. 2 dessas igrejas recebem apenas elogios, e uma dessas igrejas recebe apenas exortações, que é a próxima igreja, a igreja de Laodiceia, a próxima mensagem. E hoje a gente está vendo uma carta de uma igreja que Jesus faz apenas elogios a essa igreja. Cara, primeiro, isso não é demais. Imagina o dono da igreja, a autoridade maior do assunto, o único que pode avaliar a igreja de maneira perfeita. Ele virar e falar, eu tenho apenas elogios para fazer ao seu respeito. Então isso já é incrível, não é mesmo? Mas, além de Jesus fazer elogios à igreja de Filadélfia, ele faz elogios incríveis. Eu queria mostrar para você. Lá no versículo 8, ele então começa, sei de tudo o que você faz. Gente, essa é uma frase que se repete em todas as cartas. Jesus está sempre falando, eu te conheço, eu conheço você. Aquilo que ninguém vê, eu vejo. E mais uma vez ele fala, eu sei de tudo que você faz. E uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente estuda essas 7 cartas, é que muitas igrejas fazem uma autoanálise equivocada. Tem muitas igrejas que quando se avaliam, elas falam, nós estamos bem. E Jesus fala, vocês estão maus. Vocês acham, têm fama de estar vivos, mas vocês estão mortos. Vocês são pobres, mas aqui vocês são ricos. Vocês se acham ricos, mas vocês são pobres. Então, Jesus conhece cada uma das igrejas. E olha o que ele diz, ainda no versículo 8, sobre a igreja de Filadélfia. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Aquela era uma igreja, quando Jesus fala de pouca força, muito provavelmente a gente pode entender que era uma igreja pequena, era uma igreja pequenininha. Vocês não têm muita força, vocês não têm fama como a igreja de Sardes. Não, vocês não são assim, vocês têm pouca força, o Instagram de vocês está precisando ser renovado. Talvez o louvor de vocês não tem toda a estrutura que as outras igrejas têm, é verdade. Tem apenas um irmãozinho ali e aqui que ajudam, mas eu vou falar para vocês, vocês têm pouca força, mas mesmo assim, você obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Deus não está olhando para o tamanho das igrejas, Deus está olhando para a fidelidade das igrejas. E olha só o elogio que eles recebem de Jesus. Jesus fala, vocês são obedientes à minha palavra. Você se lembra do que Jesus falou lá em João capítulo 14, ele disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Em outras palavras, Jesus está falando, olha, vocês me amam de verdade, porque vocês obedecem às minhas palavras, vocês têm pouca força, talvez o que Jesus estava falando, vocês não são tão relevantes, certamente vocês não são tão famosos, relevantes no sentido de famosos mesmo, de serem conhecidos, vocês têm pouca força, mas vocês obedecem a minha palavra, vocês são relevantes no sentido de estarem cumprindo a minha missão, vocês estão obedecendo a minha palavra. No versículo 10 ele fala assim, porque obedeceu a minha ordem de perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação. Mais uma vez Jesus faz outro elogio, olha, vocês são perseverantes, eu mandei as igrejas perseverarem, no meio das perseguições tem muitas igrejas que desfalecem, que abandonam a fé,
Tem muitas igrejas que no meio da perseverança questionam a Deus, param de confiar em Deus, mas eles não, eles obedeceram a ordem de perseverar, eles eram fiéis, eles eram perseverantes, eles eram resilientes. E aí tem um outro elogio que Jesus faz, e a gente consegue perceber lá no versículo 9, quando ele diz: veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás a virem, prostrarem-se a seus pés e reconhecerem que amo você. Preste atenção. Jesus estava falando, eu vou pegar aqueles judeus que perseguem vocês. Um dia eles vão se prostrar diante dos pés de vocês e vão reconhecer que eu, Jesus, amo vocês. Uau! Uau! Que elogio! Que elogio! Imagine você ser conhecido como a pessoa, imagine você fazer parte da igreja que é conhecida como a igreja que é amada por Jesus. Que elogio, que elogio, incrível. Jesus, ele faz elogios incríveis, para mim, são os elogios mais incríveis das 7 cartas. Vocês são obedientes à minha palavra, vocês são perseverantes em meio às circunstâncias difíceis e às tribulações, e vocês, tem uma outra coisa, vocês são amados meus, vocês são amados por mim. Isso é incrível. E aí, ao estudar essa carta, eu pensei então e eu analisei, identifiquei 4 coisas que os fizeram ser amados. Eu identifiquei 4 coisas que os levaram a ser fiéis. E essas 4 coisas são, eles entenderam 4 coisas. A primeira coisa que eles entenderam, quem Jesus era, quem era Jesus. Eles entenderam o que garante a salvação. Eles entenderam qual era sua missão. E eles entenderam onde estava o seu lar. Eles entenderam quem, o que, qual e onde. Eles entenderam 4 coisas. E a primeira coisa que eles entenderam é quem Jesus era. Olha só no versículo 7, o que diz: escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Daquele que é santo e verdadeiro. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se você está escutando essa série desde a primeira mensagem, você certamente já percebeu que a maneira como Jesus se apresenta no início de cada carta, ela vai ao encontro das necessidades da igreja. Seja as necessidades de mudança, e nesse caso, seja as necessidades de elogio, no sentido, olha, vocês entenderam algo, vocês são fiéis, e eu queria me apresentar da seguinte forma: eu sou aquele que sou santo e verdadeiro. A gente pode entender que aquela igreja entendeu a santidade de Deus, de Jesus, e era por isso que eles eram fiéis, e era por isso que eles eram amados. Você quer receber esse elogio de Jesus? Você quer ouvir de Jesus, olha, você é meu amado? Você quer ouvir de Jesus, você é obediente à minha palavra? A primeira coisa que você precisa entender: Ele é santo, Ele é verdadeiro. E em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo 11, a gente vê, no versículo 8, perdão, a gente vê os 24 anciãos cantando diante do trono de Jesus assim, versículo 8, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Percebam o que está sendo cantado e o que é cantado nos céus e o que um dia a igreja vai cantar nos céus. Sabe o que a igreja vai declarar? Santo, 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 santo é o nosso Deus. E aqui eu quero que você perceba uma coisa: lá a gente não vai
cantar. Não estou falando que a gente não vai cantar, eu estou usando um tom de ironia. Perceba que aqui não está escrito assim, amor, amor, amor é o Senhor Deus. Perceba que não está escrito isso aqui. Aqui não está escrito bondoso, bondoso, bondoso é o Senhor Deus. Com isso eu estou querendo dizer que Deus não é amor e não é bondade? Claro que não. Deus é amor, Deus é bondade. Mas é impressionante como muitas igrejas falam do amor de Deus, mas não falam da sua santidade, da sua justiça, da sua pureza, sabe, dos seus padrões que são extremamente elevados. Gente, aquela igreja entendeu a igreja de Filadélfia entendeu que Deus é santo, que Ele estava acima de tudo e de todos, sentado num alto e sublime trono, que Ele era digno de receber a honra, a glória e o poder, Criador dos céus e da terra, de todas as coisas. Aquela igreja entendeu isso. E olha o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Você entende? Paulo, ele entendeu, olha, diante das promessas de Deus, nós precisamos purificar o nosso coração, nós precisamos ser fiéis a Deus, nós precisamos temer mais a Deus. Você percebe? Quando a gente entende quem é Jesus, quando a gente entende a santidade de Jesus, quando a gente entende o poder de Jesus, a gente então busca gratidão, busca amá-lo, busca então obedecer a sua palavra. Quando a gente entende quem Ele é, a nossa perspectiva muda. Aquela igreja entendeu quem era Jesus, e isso muda então a postura dela, isso dá força para que ela seja fiel. Gente, uma boa teologia conduz a uma boa fidelidade, uma má teologia conduz a uma má fidelidade. Sabe como a gente identifica se nós temos uma boa ou uma má teologia? Diante das provações e dificuldades. Pessoal, a palavra de Deus diz que Deus é bom. Deus é bom, em todo o tempo. Agora, imagine que você tenha um filho e ele nasça saudável. Deus é bom. Imagine que você tenha uma promoção no seu trabalho. Uau, Deus é bom. Imagine que as coisas e que as circunstâncias colaborem para um conforto de vida, por uma situação simples. Deus é bom, Deus está me preservando desse mundo mau e tenebroso. Agora, quando as circunstâncias te afligem, será que você pode dizer Deus é bom? Eu nunca vou me esquecer, um professor no meu seminário disse que uma vez estava em um velório. Qualquer velório é extremamente difícil. Lidar com a morte é difícil porque nós não fomos feitos para a morte, nós fomos criados para a eternidade. Então qualquer velório é difícil, mas existem velórios que são mais difíceis do que outros. Especialmente os velórios com caixões bem pequenininhos. E esse professor estava fazendo um velório de uma criança de 2 anos de idade. E então, todo mundo arrasado, triste por causa da morte daquela criança. O pai daquela criança vai até aquele professor, dá um abraço bem forte nele e diz em seu ouvido: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Entende? Uma igreja fiel é uma igreja que entende quem é Jesus. Se você quer receber esse elogio, se você quer ser fiel, se você quer ser amado, a primeira coisa que você precisa entender é quem é Jesus. Ele é santo, Ele é verdadeiro, a palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou você se apega a Jesus, ou você se apega à palavra de Deus, ou você não vai ser fiel como a igreja de Filadélfia. Não vai. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, quem é Jesus. 4 coisas que aquela igreja entendeu para que ela fosse amada e fiel. Primeiro, quem era Jesus. Segunda coisa, o que garante a salvação.
Versículo 7. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando o versículo 7 diz que ele tem a chave de Davi, ele está se referindo a um versículo em Isaías capítulo 22, versículo 22, que diz: darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, ninguém poderá abri-las. Sabe o que significa? Sabe o que Jesus estava querendo dizer quando ele disse: eu tenho as chaves de Davi? Eu tenho a chave de Davi. Jesus estava falando: eu sou aquele que os profetas disseram sobre mim. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias prometido. Todos os profetas anunciaram a vinda do Filho de Deus. Eu sou aquele que veio, eu sou aquele que morreu, que foi crucificado, que estava morto, mas agora eu vivo e eu tenho a chave de Davi. Em Apocalipse 1, versículo 18 diz: sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Quando Jesus fala que eu tenho a chave de Davi, ele está falando que ele é a autoridade absoluta no reino de Deus, no reino dos céus, aqui na terra. Ele tem autoridade sobre a vida, ele tem autoridade sobre a morte. Nada acontece sem que ele ordene, sem que ele autorize, sem que ele faça. É Jesus que tem a autoridade sobre todas as coisas. E quando ele fala eu tenho a chave de Davi, ele está se referindo à salvação. Sou eu que dou a salvação, sou eu que tenho a chave do reino dos céus, e só vai entrar no reino dos céus quem eu autorizar, porque a chave é minha. Eu abro a porta se eu quiser, e eu fecho a porta se eu quiser, e quando eu fechar, ninguém poderá abrir, e quando eu abrir, ninguém poderá fechar, porque eu sou a autoridade máxima, a autoridade final, e todas as bênçãos são decorrentes de mim. Cara, a gente tem que ler o versículo 7 e se espantar, tremer e falar: ele é o dono da salvação. Nós não podemos nos salvar, nós não podemos nos salvar. E o versículo 9 nos ajuda a entender um pouquinho melhor isso, quando ele diz: veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem, prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo vocês. Assim como na igreja em Esmirna, a igreja em Filadélfia, ela possuía um grupo de judeus muito forte que se reuniam em sinagogas, lá nas sinagogas, e era um grupo de judeus que eles estavam perseguindo os cristãos. Era um grupo de judeus que estavam pregando o quê? O judaísmo. Você quer ser salvo, você precisa praticar as obras judaicas, você precisa se circuncidar, você precisa guardar o sábado, você precisa praticar as nossas obras, você precisa guardar as nossas leis, pois se você não guardar as leis judaicas, você está condenado. E olha só, Jesus ele fala: olha, tem um grupo aí, que eles são os mentirosos que se dizem judeus, mas não são. Eles eram judeus em seu sangue, mas eles não eram o povo de Deus. Os judeus se diziam o povo de Deus. Eles eram filhos de Abraão, no sentido de serem da descendência de Abraão, verdadeira, da descendência de sangue de Abraão. Mas eles não eram povo de Deus, era isso que Jesus estava falando. E olha só, eles vão um dia se prostrar aos seus pés e vão reconhecer que eu amo vocês. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eles vão reconhecer que vocês estavam certos. Os cristãos estavam falando: vocês não precisam obedecer às leis judaicas para serem salvos. Vocês não precisam praticar as leis judaicas. Jesus pagou o preço. Você só precisa crer em Jesus. A salvação vem dele, é toda por meio dele. E era por isso que eles estavam sendo perseguidos ali.
Mas entenda, a salvação é única exclusivamente por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 dizem: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A salvação é por meio de Cristo, somente por meio de Cristo, por meio da fé, por causa da graça, com base na obra salvadora de Jesus na cruz. Ele morreu pelos nossos pecados. O nosso pecado nos traz condenação. O nosso pecado nos faz indignos diante de Deus. Então o que Jesus faz? Ele morre no nosso lugar, a salvação vem dele. Nós não podemos nos salvar. E essa é a beleza do cristianismo. Porque Deus, vendo que nós não podíamos nos salvar, Ele veio para nos salvar, para nos dar a salvação. O que eu e você precisamos fazer para ser salvos? Nada! Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. A única coisa de que precisamos então é de arrependermos dos nossos pecados e crermos no preço que Jesus pagou. É isso que a gente precisa fazer. O Tim Keller, ele fala de uma frase que eu acho fantástica: Jesus não veio ao mundo para nos dizer como nos salvamos, como nos salvamos, mas para nos salvar. Gente, e é por isso que aquela igreja era fiel, é por isso que aquela igreja era amada, porque eles entenderam que o que garante a salvação era Jesus. Se a salvação é de graça, se eu não preciso fazer nada para ser salvo, o que eu faço então? Eu vivo uma vida de gratidão, eu vivo uma vida de amor, eu vivo uma vida de obediência para ser salvo? Não! Porque eu já fui salvo, e agora eu vou viver de maneira a agradecer. Imagine que você seja condenado a uma prisão perpétua, ok? Uma prisão perpétua. Imagine que uma pessoa, um pai, pegue o filho dele e fale: olha, vamos fazer assim, o meu filho não cometeu os erros que você cometeu. A condenação é sua. Quem merece ser condenado perpetuamente é você. Mas eu conversei com meu filho e a gente decidiu te amar. Então, ele vai pagar a penalidade no seu lugar, ok? Consegue imaginar isso? Não dá nem para imaginar, né? Peraí, a condenação é minha, quem errou fui eu. Mas o meu filho vai ficar preso perpetuamente no seu lugar, você está livre. Eu te faço uma pergunta: como você reagiria a esse pai? O que você faria a esse pai? Eu sei o que eu faria. Eu ia falar: olha, eu não mereço isso, o seu filho tá pagando por causa dos meus erros. Eu ia querer viver para esse pai, a minha vida agora é dele. Agora, o que você quiser, eu faço. O que você me pedir, eu faço. É por isso que Deus pede obediência, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. A condenação está paga, o filho dele já sofreu perpetuamente, ele sofreu na cruz, a eternidade, a condenação eterna que era para vir sobre nós, caiu sobre os seus ombros. A ira de Deus que estava sobre nós, caiu sobre Cristo Jesus. Ele tem a chave, é por isso que ele fala: a chave é minha, a chave da salvação é minha, porque eu comprei, eu tenho autoridade para abrir e fechar, porque eu paguei, a salvação vem de mim, é através de mim, e é por minha causa, a autoridade é minha, a chave está nas minhas mãos, a chave da morte está nas minhas mãos, eu venci a morte. Gente, Jesus é triunfante, glorioso, poderoso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquela igreja, ela era fiel e amada porque eles entenderam 4 coisas. Primeira, quem era Jesus. Eles entenderam o que garante a salvação, e a terceira coisa, eles entenderam qual era a sua missão. Veja o versículo 8, diz assim: sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar.
você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. O que significa essa porta que Jesus abriu e que ninguém pode fechar? Eu vou falar o que não é essa porta, eu vou falar o que eu sempre achei que fosse, e eu vou falar o que eu aprendi estudando a palavra de Deus, estudando esse texto, ok? Primeiro, o que não é essa porta? Gente, é impressionante. É impressionante a quantidade de igrejas em que pessoas vão orar por alguém e alguém vira e fala: olha, eu estou vendo Deus abrir uma porta para você, é uma porta de emprego, aleluia, né? Não é isso, não é isso que Jesus está falando. Jesus, eu abri uma porta, não é uma porta de emprego, ok? Ou então assim, né? Eu estou vendo, eis que te digo, estou vendo Deus abrir uma porta para você. E a varoa está vindo, aleluia, oh, glória a Deus. Gente, não é a varoa e nem o varão, ok? Essa não é a porta. Então, o que não é a porta aqui que Jesus está falando? Não é isso, beleza? O que eu sempre criei ser a porta. João, no capítulo 10, versículos 7 a 10, diz assim, Jesus falou: eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida, uma vida plena que satisfaz. Gente, primeira coisa que a gente pode entender e constatar, a porta que Jesus abriu aqui, ninguém pode fechar, abrir para você uma porta que ninguém pode fechar, Jesus falou. É a porta, primeira coisa, é a porta da salvação. É a porta da salvação. Jesus falou: eu sou a porta. A gente viu que Ele tem as chaves e Ele é a porta por onde as ovelhas passam para serem salvas, para encontrar vida, para encontrar satisfação. Ok? A gente vê, então, que, primeira coisa, a porta é a salvação. Mas, estudando o texto, eu fui estudar o que significa essa palavra porta em outros contextos em que ela é mencionada. E eu queria mostrar para vocês uma curiosidade, algo que eu achei muito interessante. Porque na hora de estudar um texto, a gente pega uma palavra, estuda as ocorrências dela no Novo Testamento, no Antigo Testamento, a gente vê as formas como elas foram utilizadas no decorrer da Bíblia. E por último, a última coisa que a gente faz é ler alguns comentários, lógico, de comentaristas que nós confiamos. E, gente, eu fiquei impressionado, porque os meus comentaristas prediletos, todos falaram: a porta aqui é a oportunidade do cumprimento da missão, é a oportunidade de servir a Deus. Baseado em quê? Baseado em alguns textos. Então olha comigo em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Há uma porta, Paulo disse, há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. 2 Coríntios 2,12. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade. Colossenses 4, 3 e 4. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. Todas as vezes que Paulo utilizava o termo porta, ele se referia à oportunidade de pregar o Evangelho. A oportunidade de pregar o Evangelho. E aquela igreja, então, apesar de ser pequena, apesar de ser como descrita no versículo 8, vocês têm pouca força, mesmo assim, eu abri uma porta para vocês que ninguém pode fechar. Eu acredito que porta aqui é salvação em primeiro lugar. E evidente, porque Jesus fala: eu sou a porta. Mas a gente pode também inferir e entender
que aquela igreja entendeu qual era a sua missão. Você quer receber elogios de Jesus? Você quer ouvir de Jesus? Você é amado? Você quer ouvir de Jesus assim? Você é fiel, você é obediente à minha palavra? Então, entenda 4 coisas. Primeiro, quem era Jesus? Você precisa entender o que garante a sua salvação e você precisa entender qual é a sua missão. Entenda que existem portas, se você for fiel, se você amar a Jesus de todo o seu coração, Ele vai te abrir portas para que você pregue o Evangelho, para que você seja luz do mundo e sal da terra. Isso não é incrível? Isso não é incrível? Gente, essa vida é breve. Nós estamos aqui para isso, para fazer Deus conhecido, para glorificar o nome de Deus como através de um relacionamento pleno com Ele, mas nós estamos aqui para pregar o Evangelho, fazer discípulos. E aquela igreja, apesar da sua pequenez, aquela igreja tinha uma porta aberta por Deus. E olha o versículo 11, diz: venho em breve. Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Igreja de Jesus. Se Ele está voltando, Ele falou, eu venho em breve, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pregar o Evangelho dEle. Nós precisamos anunciar as boas novas. Nós precisamos estar atentos, porque as portas vão se abrir à medida que nós o buscarmos e à medida que nós dedicarmos a nossa vida a essa missão. Gente, a coroa descrita aqui, normalmente quando a palavra coroa aparece, ela está vinculada a galardão. Olha só, 1 Tessalonicenses 2,19. Afinal, o que dá esperança e alegria? E qual será nossa magnífica recompensa, nosso galardão e coroa diante do nosso Senhor Jesus quando Ele voltar? Serão vocês. Paulo está falando aqui em Tessalonicenses, sabe qual é o meu galardão? Vocês. Sabe o que nos dá recompensa? É saber que existem pessoas que estão se tornando discípulos maduros de Cristo Jesus. Quando você produz discípulos, quando você faz discípulos, então você ganha uma recompensa, você ganha uma coroa. E aqui ele fala, vem em breve, apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, fiquem atentos, anunciem o Evangelho, pregue de Cristo Jesus. 2 Timóteo 4,8. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos, que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Gente, nós precisamos viver intensamente, focados na nossa vida da eternidade. Nós precisamos anunciar a volta de Jesus, nós precisamos ter expectativas, nós precisamos, por quê? Porque é isso que vai nos levar à fidelidade do cumprimento da missão, a fidelidade de amar a Deus. Como que aquela igreja conseguiu receber elogios tão magníficos? Eles entendiam a sua missão, eles entendiam isso, e eles cumpriam isso, e eles eram fiéis nisso. Projeto Capital, nós temos uma missão, nós precisamos alcançar em Brasília as pessoas que não estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Vamos arregaçar as nossas mangas, vamos dar tudo que a gente tem, o nosso tempo, vamos dar tudo que a gente tem, os nossos bens. Por quê? Porque a nossa vida aqui é passageira. Ele falou, eu venho em breve, se apegue ao que você tem, para que você não perca a sua coroa, o seu galardão. E quem vai receber galardão? Aqueles que aguardam com expectativa a sua volta, aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que anunciam de Cristo Jesus. Cara, isso não é demais? Isso não te dá vontade de sair da sua cadeira e sair pregando o Evangelho, de se unir à sua comunidade local para saber como você vai alcançar as pessoas? É assim que essa palavra me toma, é assim que essa palavra me pega. Eu espero que pegue você também. E por último, eles entenderam 4 coisas, por isso se mantiveram fiéis. Por isso eram amados por Jesus. Eles entenderam quem era Jesus.
eles entenderam o que garantia a salvação deles, eles entenderam qual era a sua missão, e por último, eles entenderam onde estava o seu lar, quem, o que e qual, onde estava o seu lar. A cidade de Filadélfia hoje está lá na Turquia, é a cidade de Işri. E lá, se você for lá, você vai descobrir algumas coisas. Primeiro, uma coisa que eu não falei sobre o contexto daquela igreja. Eu acho que é a primeira vez que eu não falo sobre o contexto daquela igreja. Mas, assim como Sardes uma vez sofreu um grande terremoto e foi reconstruída pelo imperador Tibério, no século 17 depois de Cristo, a cidade de Filadélfia ficava a 48 quilômetros apenas. E ela, mais do que Sardes e mais do que todas as outras cidades, ela sofria com muitos terremotos. E aquela cidade foi devastada pelos terremotos. Mas se você for lá na cidade de Işri, você vai ver que existem escombros. Você vai ver pedras das sinagogas dos judeus. E se você for no Google, se você for no YouTube, você vai descobrir arqueólogos falando sobre essas pedras, sobre essas colunas. Ou seja, lá nas sinagogas, as pessoas que contribuíam financeiramente para a construção das sinagogas, elas tinham seu nome escrito nas colunas e nas paredes. Gente, um cristão daquela época jamais teria o seu nome escrito em qualquer lugar, porque eles eram perseguidos. Eles eram perseguidos, eles eram odiados, eles eram maltratados, eles eram violentados. Eles jamais teriam seus nomes escritos em coluna ou parede nenhuma. Jesus vem aqui, no versículo 12, 13, diz assim para aquela igreja: o vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, isso não é lindo? Isso não é lindo? Jesus está falando: olha, vocês nunca terão os seus nomes escritos nas paredes ou nas colunas das sinagogas e dos templos aí da cidade de Filadélfia. Mas o vitorioso um dia se tornará uma coluna, terá o meu nome gravado nela. Isso não é incrível? E de onde jamais sairá, não existe terremoto, abalo sísmico que vai tirar você de onde eu vou te colocar. Não existe nada que vai poder tirar a sua cidadania dos céus. Você é salvo pela graça, por meio de Cristo Jesus. Jesus está prometendo a eternidade, a cidadania plena, verdadeira, com uma nova identidade. Eu escreverei nele o meu novo nome. Isso é incrível, isso é incrível. Por isso, eu quero te falar uma coisa: o seu lar não é aqui. Aquela igreja entendia isso. Aquela igreja entendia. Você quer ser fiel, você quer ser obediente à palavra, você quer ser conhecido como alguém que é amado por Deus. Entenda quem é Jesus, entenda o que garante a sua salvação, entenda qual é a sua missão, e entenda: o seu lar não está aqui. Para de amar essa vida demais. Para de se apegar às coisas dessa vida. Ah, mas não é pecado amar a família. É, mas até a sua família pode se tornar um ídolo no seu coração. Até as coisas legítimas da vida podem se tornar um ídolo no seu coração. Então tome cuidado, não se apegue a Jesus. Ame a Jesus mais do que todas as coisas. Se dedique à missão de Jesus e entenda: o seu lar não está aqui. Não está aqui. No versículo 10 ele fala: porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra.
E aqui eu preciso reconhecer uma limitação minha de estudo. Eu estudei, mas talvez não o suficiente para ter um veredito. Será que ele está falando da tribulação? Ele está falando da ira de Deus? A igreja vai ser perseverada, vai ser poupada da tribulação? Ela vai ser poupada da ira de Deus? Do que ele está falando? E me desculpa, eu não consigo bater o martelo agora. Mas eu posso te falar uma coisa, o que não é. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu protegerei do grande tempo de provação. Eu posso te garantir uma coisa. Você não pode ler esse versículo e falar assim: quem é fiel a Jesus não vai sofrer perseguição. Você não pode falar isso, sabia? Você não pode inferir que porque Jesus está prometendo que eles serão poupados de um grande tempo de provação, você não vai sofrer provação aqui nessa terra. Até mesmo porque, como eu mencionei, existem duas igrejas que apenas receberam elogios de Jesus. A igreja de Filadélfia, que é essa que nós estamos vendo, e a igreja de Esmirna, que é da terceira mensagem dessa série. E Jesus falou assim, conheço as suas aflições e sua pobreza. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los e terão aflições por 10 dias. Duas igrejas que só receberam elogios. E uma delas falou, olha, vai piorar. Então eu quero te falar uma coisa. Jesus está voltando. E quando Jesus estiver prestes a voltar, vai estar pior do que está hoje. Vai estar pior do que está hoje. Então, se prepara o teu coração. Prepara o seu coração para perseverar. Prepara o seu coração para as perseguições e tribulações. Se a igreja vai subir antes da tribulação, no meio ou no final, eu ainda não tenho certeza. Mas eu quero te falar uma coisa. Mesmo assim, as coisas vão piorar e os cristãos serão perseguidos. Jesus falou, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Mas eu quero finalizar essa mensagem te convidando a entender que aquela igreja se tornou fiel porque eles entendiam que aqui não era o seu lar. Aqui não era o seu lar, não se apegue a essa vida. Esse não é o seu lar. 1 Pedro 2, 9 e 12 diz assim, Pedro disse, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amado, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Eu quero que você preste atenção no que Pedro disse no versículo 11. Amados, vocês que são peregrinos e estrangeiros, eu advirto que vocês mantenham distância dos desejos carnais. Gente, nós somos peregrinos e estrangeiros nessa vida, nessa terra aqui. Nós estamos numa vida de passagem. Eles entenderam onde era o lar deles. Por isso, eles obedeciam no meio da perseguição. Talvez você esteja passando por circunstâncias extremamente difíceis. Deixa eu te falar, sabe por que existem muitas dificuldades na nossa vida? Eu não sei falar todas as razões, mas eu sei falar uma coisa. É Deus falando ao meu e ao seu coração. Sabe por que você passa por dificuldades? Para que você se lembre que o seu lar não é aqui. Essa não é a sua casa, esse não é o seu lar. Acorde, erga seus olhos aos céus.
E veja, eu prometi novos céus, nova terra, você será uma coluna de uma cidade, uma coluna que nunca será tirada, você será cidadão dos reinos dos céus, a nova Jerusalém, você receberá um novo nome. Para de se apegar à sua reputação aqui, para de se apegar aos bens materiais aqui, para de se apegar aos prazeres daqui agora, porque Deus está preparando delícias e realmente deleites eternos junto a Ele na eternidade, junto a Ele. E para encerrar essa mensagem, eu queria contar para vocês uma história que eu ouvi no seminário, uma história que aconteceu há muitos e muitos anos. Um casal de missionários que dedicou a sua vida a evangelizar e a pregar o Evangelho de Cristo Jesus a povos não alcançados. E quando eles estavam já no final, já na sua velhice, eles decidiram então retornar à sua cidade natal. E eles estavam então num barco de dias, muitos dias de viagem. E no meio da viagem o marido virou para a esposa e perguntou: será que vai ter alguém para receber a gente? Poxa, nós dedicamos tantos anos da nossa vida à pregação do Evangelho. E ele começou a pensar: certamente vai ter um grupo de pessoas, a igreja vai estar lá para nos receber. Certamente isso vai acontecer. E quando a orla já estava se aproximando, quando eles já começaram a avistar a terra onde o barco iria parar, eles viram uma grande multidão com cartazes. Então aquele homem ficou entusiasmado, virou para sua esposa e falou: tá vendo, eu sabia que as pessoas iam nos receber, depois de tantos anos dedicado à obra missionária, eu sabia que as pessoas iriam nos receber. Só que à medida que eles foram chegando mais perto, ele percebeu que aquela festa e aquela recepção não era para eles, era para outro grupo de pessoas que estava no mesmo barco. Então aquele grupo de pessoas saiu, as pessoas que estavam recebendo com os cartazes foram embora, e quando eles se deram conta, não tinha ninguém para recebê-los na sua volta para casa. Aquele homem ficou muito triste, a tristeza tomou conta de tal forma do seu coração, que ele chegou em casa, ele estava arrasado. E ele falou: não entendo por que Deus fez isso com a gente. Depois de tantos anos dedicados, eu não acredito que Deus fez isso. E enquanto a sua esposa lavava a louça, ele viu que ela estava quieta, triste também. Ele foi, numa maneira de ira e desabafo, ele virou e falou: olha, pergunta aí para o seu Deus, por que ele deixou isso acontecer com a gente? Pergunta para o seu Deus se Ele se importa com a gente. Pergunta para o seu Deus aí, se é assim que a gente deve ser recebido quando volta para casa. E ele saiu. Ela estava lá lavando a louça. Depois ele retornou, ainda bravo, esbofejando. Falou: você perguntou para Deus? E ela disse: sim, perguntei. Ele disse: e o que Deus falou para você? Que a gente ainda não voltou para casa. Esse não é o nosso lar. Esse não é o nosso lar. Entenda isso, entenda quem é Jesus. Entenda o que garante a nossa salvação. Entenda qual é a nossa missão. E entenda onde está o seu lar. E assim, você vai ser fiel, obediente à palavra, obediente no meio da perseverança, das tribulações. E você vai poder ouvir Jesus: você é o meu amado. Vou fazer uma oração. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, assim como a igreja de Filadélfia se tornou uma igreja modelo e referência para nós, eu te peço que a gente possa brilhar essa luz da mesma forma, que a gente possa se tornar como a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel,
que a gente possa entender a verdade da Tua Palavra, a verdade de Cristo Jesus, que a gente se apegue à salvação por meio da graça, que a gente entenda qual é a nossa missão e que a gente entenda que estamos aqui de passagem. Obrigado por essa palavra e oramos gratos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe.